Olá, boa noite. Ricardo Lewandowski assume Ministério da Justiça e Segurança Pública e defende a atuação contra o crime organizado. Na abertura do ano do Judiciário, presidentes dos 3 poderes defendem harmonia e diálogo. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. Os sinais da democracia. Em ato simbólico, Lula, Luiz Roberto Barroso e Rodrigo Pacheco retiram as grades que cercavam o Supremo Tribunal Federal. O que se sabe sobre a morte da jovem depois de encontro com o atleta do Sub-20 do Corinthians? Atestado de óbito aponta que Lívia morreu depois de uma ruptura em região íntima. Os 50 anos de uma das maiores tragédias da cidade de São Paulo. O incêndio do edifício Joelma. 187 pessoas morreram. Mais de 300 ficaram feridas. O Ministério da Saúde cria comitê de emergência para lidar com a explosão de casos de dengue no Brasil. Em alguns estados, casos cresceram 3.000% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi divulgado hoje o atestado de óbito da estudante Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos. Ela morreu depois de um encontro com o jogador do time Sub-20 do Corinthians. E o laudo apontou ruptura na região genital como a causa da morte da jovem. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Murilo. O que diz o documento? Boa noite, Augusto, Amanda, para todo mundo que nos acompanha. Olha, o documento, ele cita que houve uma ruptura de fundo de saco de Douglas, com extensão à parede vaginal esquerda. Para ficar mais fácil de compreender, saco de Douglas é o nome dado a uma cavidade próxima à região genital, que fica na região ali, na parte de baixo do abdômen, entre o útero e também o reto. O atestado de óbito emitido pelo Hospital Municipal do Tatuapé ainda menciona que aguarda exames complementares, que são aqueles feitos pelo IML, como, por exemplo, o laudo necroscópico, que ainda não foi divulgado. O laudo pode indicar, inclusive, se a jovem consumiu algum tipo de substância na noite em que ela passou mal, como, por exemplo, se ela ingeriu álcool ou algum tipo de droga. O advogado da família de Lívia disse que aguarda aí o resultado dos laudos do IML porque aparentemente, né, na visão dele, a ruptura apontada pelo exame, pela questão do atestado de óbito, normalmente não ocorre numa relação sexual normal. Vamos ver o que ele disse. Houve uma ruptura do saco de Douglas, que no atestado de óbito deu esse laudo, né? Não é comum numa relação sexual essa ruptura. Então é o que está sendo apurado, se houve violência, se houve introdução de algum objeto. Para que ao final identifique-se mais pontos favoráveis aí em relação à morte da vítima em desfavor do jovem atleta. Hoje pela manhã, o corpo de Lívia foi enterrado em um cemitério na zona leste aqui de São Paulo. Veja na reportagem. Lívia Gabriele foi velada e sepultada no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste da capital paulista. O corpo dela foi liberado após os exames de necrópsia, toxicológico e sexológico. Na terça-feira, Lívia e o jogador Dimas Cândido se encontraram pela primeira vez no apartamento do atleta. De acordo com Dimas, a jovem teria desmaiado durante a relação sexual. Teve um forte sangramento na região genital e 4 paradas cardiorrespiratórias. O atleta disse que ligou para o SAMU para realizar os primeiros socorros. A Polícia Civil esteve no apartamento do atleta e acessou as câmeras de segurança. Os agentes analisam agora se Lívia e Dimas entraram sozinhos na residência. Os policiais aguardam também o histórico de saúde da jovem para saber se ela tinha alguma doença que justifique a fatalidade. A
Polícia Civil investiga a denúncia de uma mulher de 33 anos que diz ter sido estuprada por 12 homens, sendo 11 deles policiais militares, durante uma festa no Guarujá, litoral de São Paulo. A vítima contou que o grupo fez uma fila para praticar os abusos após ela ter ingerido bebida alcoólica e ser dopada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi requisitado exame sexológico e médico. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. Diante da gravidade da denúncia, a Polícia Militar instaurou uma sindicância para apurar a participação de agentes no crime. Morreu hoje no Recife a professora Davine Cordeiro, vítima de um acidente em um parque de diversões em Olinda. A mulher foi arremessada de um brinquedo em movimento no mês de setembro do ano passado. A queda foi de uma altura de aproximadamente 12 metros. Ela estava internada após sofrer um traumatismo craniano severo e passou por 10 cirurgias. A causa oficial da morte não foi divulgada. Após o acidente, o Parque Mirabilândia foi fechado, mas voltou a funcionar 40 dias após a interdição. O número de homicídios caiu em todo o Brasil no ano passado. Porém, 5 estados contrariaram a tendência nacional. O Amapá registrou o maior aumento de casos, seguido do Rio de Janeiro. Dos 27 estados brasileiros, apenas 5 contrariam a redução de 4,1% nos números de assassinatos. O Amapá registrou aumento de 45,5%, o Rio de Janeiro 6,1%, seguido de Pernambuco com 5,3%, Alagoas com 2,2% e o Maranhão com 1,8% nas mortes violentas. De acordo com um levantamento do Ministério da Justiça, o estado do Rio registrou um aumento de 6% nos crimes violentos letais e intencionais. Os dados levam em conta homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, mas não incluem as mortes decorrentes de violência policial. Uma série de casos de violência ocorridos no Rio chocaram o país no ano passado. Entre eles, o ataque a 4 médicos em um quiosque da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no mês de outubro. Criminosos desceram de um carro e realizaram ao menos 20 disparos contra o grupo, que estava na cidade para um congresso. Segundo as investigações, uma das vítimas foi confundida com um miliciano. A ação deixou apenas um sobrevivente. Já em novembro, um turista de 25 anos que estava na cidade para o show da cantora Taylor Swift foi abordado por bandidos que anunciaram um assalto na praia de Copacabana, na Zona Sul. Durante a ação, o jovem foi esfaqueado e morreu na hora. Para este especialista, o Estado vive uma crise na segurança e ocorrências que causam repercussão alimentam a descrença no poder público. Para ele, o governo pode influenciar na diminuição ou no aumento da violência armada intencional. O que a gente observa é um aquecimento das redes criminosas, um aquecimento da letalidade violenta e do uso da presença de armas e de disparos de armas de fogo nos territórios. O Estado, para combater a violência armada, precisa controlar o uso da força dos seus agentes. Já o governo do Rio afirmou que fechou 2023 com o menor número de mortes violentas dos últimos 34 anos e que as apreensões de fuzis é a maior dos últimos 16 anos. O governo estadual relatou também que o indicador de todos os crimes citados na reportagem registraram redução de 5% entre janeiro e dezembro de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Há 50 anos, um incêndio no edifício Joelma, no centro de São Paulo, deixava 187 mortos e mais de 300 feridos. Quem sobreviveu ainda convive com lembranças e traumas do dia 1º de fevereiro de 1974. Foi um curto-circuito em um ar-condicionado responsável pelas chamas que se espalharam por 14 dos 25 andares do edifício. Desesperadas, algumas pessoas pediam por socorro, outras se jogaram das janelas. O Mauro é um dos sobreviventes e não esquece as 6h30 de horror que viveu. Ficamos presos ali naquele banheiro e aí a fumaça começou a chegar, muita fumaça, muito cheiro ruim. Eu não estava mais conseguindo respirar, eu resolvi pular. Aí eu abri a janela do banheiro, por sorte era uma janela de abrir,
e vi que tinha um pequeno parapeito assim, que dava para pelo menos ficar do lado de fora do prédio. Então eu pulei, não precisei pular do prédio, fiquei pendurado ali naquele andar, as outras pessoas também pularam, fechamos a janela e assim sobrevivemos. Ele foi uma das vítimas resgatadas pelo sargento Simão. Com uma escada de mão, o bombeiro aposentado subiu 22 andares pela fachada do prédio. As imagens do combate ainda estão vivas na memória. Adentrei o prédio e fui fazer uma vistoria. Se tinha vítimas em algum lugar, entrava nos banheiros, via muitas mulheres mortas, olhava no posto do elevador, via muita gente morta. Durante o resgate, um desmoronamento quase fez com que João se tornasse uma das vítimas. Foi o amigo e o irmão, também bombeiro, que lhe deram uma segunda chance. Caiu o teto em cima dele e nós tiramos o Simãozinho debaixo da estrutura e conseguimos salvá-la. 50 anos depois, os bombeiros realizaram uma homenagem em frente ao edifício. O prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas, em memória às vítimas e aos sobreviventes, foi entregue pela Câmara Municipal de São Paulo. Hoje o edifício Joelma é conhecido como edifício Praça da Bandeira e continua funcionando como prédio comercial. Para que a história não se repetisse, após a tragédia foi criada a primeira regulamentação sobre segurança contra incêndio no país. São 23 medidas de segurança contra incêndio, então de acordo com o risco da edificação, uma série de medidas são indicadas, né? Se ela tem muito risco, ela pode ter que usar as 23 medidas de segurança. Então isso foi uma grande evolução. No período que a gente estava lá no incêndio, que foi um período muito longo, 6 horas e meia, dá para você lembrar o dia que você nasceu, se arrepender de tudo que você fez, do que você não fez, e depois ter uma segunda chance, então é uma bênção. Eu me considero uma pessoa abençoada. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito da morte dos 4 jovens encontrados desacordados dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Uma falha mecânica após customização no veículo em uma oficina de Goiás levou o gás tóxico para dentro do carro. O dono do estabelecimento onde fizeram essa reforma e o responsável pela instalação foram indiciados por 4 homicídios culposos, quando não há intenção de matar. Segundo o laudo pericial, as vítimas morreram por asfixia após inalação de monóxido de carbono. A partir de hoje, abastecer o veículo e cozinhar vai ficar mais caro. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, subiu para gasolina, diesel e gás de cozinha. O consumidor já sente no bolso. Karina tomou um susto hoje quando foi pedir um novo botijão de gás de 13 quilos. Ela costumava pagar R$ 123 e agora vai precisar desembolsar pelo menos R$ 130 pelo mesmo produto. Ontem estava um valor, hoje já subiu já. A gente vai ter que economizar mesmo, porque como eu consumo bastante, né, e praticamente eu uso quase 2, imagine, se é 130 que ela falou, com desconto 115, são R$ 230 por mês. Tá complicado, vou ter que economizar bastante. O motivo da alta nos preços é o novo ICMS. Os estados elevaram as alíquotas gerais de 18% para 20%. O aumento foi aprovado em outubro do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E esse é o primeiro reajuste após a mudança do modelo de cobrança. A expectativa é que haja, no curto prazo, um aumento, principalmente aqueles estados que tinham uma alíquota menor e vão ter hoje uma alíquota maior de ICMS, aumento de custo, impactando aí o orçamento das famílias. O reajuste do ICMS também chegou nos postos de combustíveis. No caso do diesel, a alíquota teve alta de 12 centavos por litro. O ICMS da gasolina subiu ainda mais, 15 centavos por litro. O consumidor que já percebeu a mudança nos preços das bombas tenta achar uma alternativa. Eu já joguei no aplicativo aqui, eu vi que valia bem mais abastecer com etanol e foi isso que eu fiz. Completei o tanque com etanol aí. Já está bem mais caro, a gente já está percebendo a hora que abastece que está gastando muito mais. Eu fiz uma experiência com etanol de 3 meses, eu gostei bastante. Eu devo retornar ao etanol. O jeito é reorganizar as finanças e usar a velha tática, pesquisar antes de comprar.
a pesquisa, a comparação de preço ainda continua sendo uma grande ferramenta, porque isso leva um tempo e até lá você consegue, de alguma forma, através de uma comparação, pesquisa de preço, ter um ganho no final do mês em termos de orçamento, de uma melhor alocação para aquela despesa. Então, o acompanhamento, a comparação e pesquisa é uma ferramenta essencial para as famílias brasileiras. O Ministério Público Federal arquivou os inquéritos que investigavam o envolvimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Para a Procuradoria-Geral da República, não é possível apontar que houve intenção dos agentes públicos de permitir que os manifestantes depredassem ou invadissem os prédios dos três poderes. De acordo com o Ministério Público, Anderson Torres já havia informado o governador de Brasília, Ibanez Rocha, que viajaria de férias no início de janeiro, antes da possibilidade de ocorrência das invasões. Os inquéritos contra os policiais militares Jorge Eduardo Naime, Clepter Rosa Gonçalves e Fábio Augusto Vieira também foram arquivados. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as multas da Novonor, antiga Odebrecht, que ultrapassavam 8 bilhões de reais. O pagamento fazia parte do acordo de leniência firmado pelo Ministério Público em 2016, durante a Operação Lava Jato. A empresa pediu à Justiça que o acordo fosse suspenso após desdobramentos da Operação Spoofing, que revelou trocas de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público. As mensagens supostamente combinavam procedimentos jurídicos no processo. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu o julgamento das ações envolvendo o senador e ex-juiz Sérgio Moro. A suspensão ocorreu porque a corte está com uma vaga em aberto que deve ser preenchida por uma nomeação do presidente Lula. O regimento interno do tribunal exige que o quórum esteja completo para julgar ações de perda de mandato. Moro é acusado de Caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Se for condenado, poderá ter o mandato cassado. Tomou posse hoje o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A transmissão de cargo foi realizada no fim da tarde. O repórter Igor Damasceno acompanhou a cerimônia e explica como vai ficar a composição do ministério com a mudança do comando. Oi, Igor, boa noite. Tinha muita gente do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, do Flávio Dino, que é o integrante anterior, ministro anterior da Justiça agora, vai passar um tempo no Senado, e assumiu muita gente nova da confiança de Lewandowski. Nos explique como fica o mapa da Justiça. Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A maior parte da equipe que foi formada pelo ministro Ricardo Lewandowski é de pessoas que já trabalharam com ele. Atendendo a um pedido do presidente Lula, Andrei Rodrigues vai continuar no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, órgão que é subordinado ao Ministério da Justiça. O novo secretário executivo da pasta é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto. O adjunto é Marivaldo Pereira. Também há mudanças em relação às secretarias que são subordinadas ao Ministério da Justiça. Por exemplo, o secretário nacional de Justiça é Jean Uema. O secretário nacional de Segurança Pública é Mário Sarrubi. Isso a gente já sabia, já estava confirmado. E André Garcia é o novo secretário nacional de Políticas Penais. Todos esses nomes, inclusive, já foram confirmados no Diário Oficial da União. Lewandowski tomou posse depois de várias reuniões com o presidente Lula. Na solenidade aqui no Ministério da Justiça, o novo ministro agradeceu a indicação, a escolha do presidente e disse que a primeira prioridade vai ser a segurança pública. O agora ex-ministro Flávio Dino também esteve presente na cerimônia e ele pediu ao seu sucessor que também ajude a combater as desigualdades sociais. Mais cedo, no Palácio do Planalto, houve a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski com a presença do presidente Lula. Veja os detalhes na reportagem.
Com o Salão Nobre do Palácio do Planalto lotado, o presidente Lula disse ao novo ministro que a segurança pública é um tema sensível e alertou que Lewandowski tenha cautela no diálogo com o Congresso Nacional e até mesmo com a própria equipe. Queria dizer, Lewandowski, que na prática, no dia a dia, as coisas serão mais difíceis do que aquilo que você leu. Você vai perceber que está cheio de surpresa na atividade humana, no funcionamento do Congresso, no funcionamento da sua própria equipe que você não conhecia. A única coisa que eu quero que você tenha certeza é que eu estou indicando para ser ministro da Justiça no lugar do Flávio Dino, um homem que eu respeito. Ricardo Lewandowski assumiu o cargo com a promessa de buscar parcerias com estados e municípios para priorizar o combate ao crime organizado. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções, ora aliadas, ora rivais, antes restrita às áreas periféricas, onde o Estado se mostrava ausente, e aos recônditos ambientes prisionais, hoje se desenvolve em toda parte, à luz do dia. O presidente Lula deu autonomia para Ricardo Lewandowski montar a própria equipe aqui no Ministério da Justiça. Hoje foi publicada a exoneração do agora ex-secretário executivo Ricardo Capelli. No lugar dele, o novo ministro escolheu o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto. O cargo é considerado o segundo mais importante da pasta. Flávio Dino reassumiu o mandato de senador até a cerimônia de posse no STF, marcada para o dia 22 de fevereiro. Ele fez um balanço dos 13 meses em que ficou no Ministério da Justiça e destacou a redução dos índices de crimes como roubo de banco, roubo de veículos e apreensão recorde de 7 bilhões de reais em bens de narcotraficantes. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito a toda a equipe do Ministério da Justiça, a todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil, e agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa noite. Hoje, além da posse de Lewandowski, que, aliás, foi um dia cheíssimo em Brasília, né? Teve também a abertura do ano de judiciário, muito importante, muito concorrido, e houve uma fala do ministro, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Queria saber com você qual foi o significado político dessa fala e também daquele outro momento muito simbólico, que é a retirada de grades, do gradil que cercava o Supremo Tribunal Federal pelo Barroso e pelo presidente Lula. Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto que está aí com você e para quem está nos assistindo. Amanda, às vezes é importante a gente ressaltar o óbvio. A notícia é óbvia e o Barroso fez isso, de que há uma normalidade democrática hoje e de que ele não precisa falar em defesa da democracia. A gente lembrar, na abertura do ano judiciário, no ano passado, em 2023, essa abertura aconteceu sob o impacto daquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Havia naquele momento toda uma comoção pelo que havia acabado de acontecer no país e a gente acabava de virar uma página, né, de um governo que ameaçou a democracia. Parece pouca coisa, mas quando a gente vê o Barroso, que teve problemas e divergências com o PT e com o Lula, fazer o discurso que fez, o próprio Lula também ressaltar a importância de colaborar entre os poderes, o Pacheco, que tem uma agenda de atrito com o Supremo lá, no Senado participando e que essas divergências elas podem se dar de uma maneira harmoniosa e com respeito, isso é uma conquista muito grande em um ano. O Brasil esteve muito perto do abismo fascista e o Lula ressaltou isso hoje. Então, ressaltar o óbvio, como fez o Barroso, é importante. E a remoção das grades, Amanda, essas grades estavam ali havia 8 anos. Desde 2016, elas estavam fixas ali. Eu cheguei em Brasília há 24 anos. No ano 2000. A gente andava pela Praça dos Três Poderes, chegava perto da entrada do Supremo, do Congresso, do Planalto, sem o menor problema. Nesses 8 anos, a gente via a Praça dos Três Poderes cercada, a gente normalizou algo que não pode ser normalizado. Os poderes da República cercados, porque a extrema-direita ameaçava invadir o Supremo, invadir o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. A gente não pode normalizar isso. A tarefa civilizatória, Amanda, da nossa geração de jornalistas, nós como cidadãos,
é isolar a extrema-direita. Ela não convive bem com a democracia. Portanto, é muito simbólico e importante, como você ressaltou, esse discurso do Barroso e o gesto dele, Barroso, do Alexandre de Moraes, do Lula e do Rodrigo Pacheco, ao remover essa grade. Democracia não pode conviver com grades. Amanda, boa noite para você, para o Augusto e para quem nos assistiu. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você também. E olha, o Supremo Tribunal Federal iniciou o ano judiciário de 2024. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que as instituições funcionam em plena normalidade. A repórter Maria Ferreira, direto de Brasília, traz as informações para a gente, ela que acompanhou esta sessão solene. Boa noite para você, Maria. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o STF retomou hoje os trabalhos com 10 ministros, já que Flávio Dino, que estava na plateia, inclusive, só assume a cadeira dele no dia 22 de fevereiro. Estiveram presentes nessa solenidade representantes do Executivo, do Judiciário e também do Legislativo. Nos discursos, os presidentes dos 3 poderes destacaram a importância da harmonia entre as instituições. Vamos ouvir o que eles disseram. Hoje celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário. A relação entre os 3 poderes deve ser pautada pelo equilíbrio. O sistema de freios e contrapesos foi criado para que nenhum poder se sobreponha sobre o outro. O fato é que, apesar de nenhuma instituição ter o monopólio da defesa da democracia no Brasil, cada uma tem a sua parcela de responsabilidades. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou mudanças internas do Poder Judiciário. Uma delas é que, inclusive, hoje foi publicado o primeiro edital do Concurso Nacional da Magistratura, que vai unificar a escolha de juízes. Barroso também falou agora sobre as promoções nos tribunais de segunda instância, que, a partir de agora, serão feitas com alternância de gênero, justamente para garantir e aumentar a participação das mulheres. Ele ainda falou sobre o que mais congestiona a Corte Suprema, que são as execuções fiscais e as ações contra o INSS. Uma dessas ações, inclusive, já estava na pauta de hoje, que é um recurso contra a chamada revisão da vida toda para a aposentadoria, que acabou não sendo julgada. Já o primeiro item da pauta de hoje de julgamento foi sobre a obrigatoriedade da separação total, do regime de separação total de bens, no caso do casamento de pessoas com idade acima de 70 anos. Sobre isso, nós fizemos uma reportagem. Vamos acompanhar. Antes do julgamento, um ato simbólico. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, retirou a última grade que cercava a corte. O STF era a única sede dos 3 poderes que ainda estava com a proteção. Na volta para a sessão, os ministros retomaram a análise da obrigatoriedade do regime de separação total de bens para o casamento de pessoas com mais de 70 anos de idade. A norma está prevista no Código Civil, mas foi questionada. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, a obrigatoriedade do regime de separação fere o princípio de dignidade da pessoa humana, porque tira o direito de escolha do idoso.
Assim, os ministros estabeleceram que a norma passe a ser regra geral, mas que pode ser alterada. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens, previsto no artigo 1641(2) do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontades das partes, mediante escritura pública. O processo tem a chamada repercussão geral. Por isso, a decisão tomada pela Suprema Corte deverá ser aplicada por todos os tribunais em outros casos semelhantes. Esta especialista explica que a decisão do Supremo seguiu no sentido de preservar outros direitos constitucionais e, principalmente, combater o preconceito por idade. Afinal de contas, uma pessoa com mais de 70 anos hoje não significa que ela não saiba realizar os atos da vida civil. Sem contar que a gente está falando do seu patrimônio, aquilo que ela está adquirindo agora, né? O que ela está fazendo com ele. Então, se ela não tem nenhuma indicação de ser interditada, que seriam situações muito peculiares, por que a gente vai, né, proibir que ela possa dispor livremente disso? Não é notícia hoje, às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Durante a entrevista, o ministro destacou o compromisso do Brasil no equilíbrio da meta fiscal. Acho que a meta não pode ser um dogma. Acho que ela tem que expressar o nosso compromisso com o equilíbrio fiscal. Ou seja, que a curva seja endividamento, seja declinante. Então, nós saímos de 2,2, que foi o índice de 2023, e metade do endividamento desse 2,2 foi dívida de Bolsonaro, a exemplo de 90 bilhões de precatório que ele não pagou, a exemplo do calote que ele deu nos estados do ICMS. Então, o presidente Lula decidiu pagar essas dívidas em 2022 e eu diria começar o jogo do zero agora em 2024. Mas o que interessa para o mercado nacional, para o mundo, é a sinalização objetiva que nós estamos reduzindo o déficit. Esse é o Mas ponto. não precisa necessariamente, por dogmatismo, a gente fixar em um determinado índice. O que interessa, ao fim e ao cabo, é você ter a demonstração explícita, clara, que você está com compromisso fiscal e com curva declinante ano a ano de eventual desequilíbrio. Isso que interessa é esse compromisso com a responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, garantindo os investimentos necessários a atender à urgente carência do povo. Então, por causa de dogmatismo de 0,1, isso não muda nada. Independente se vai ser 0,01, 0,3, 0,4, para nós não interessa isso. O que interessa é a sinalização que um governo está dando de compromisso do equilíbrio fiscal. Rui Costa falou sobre as ações do governo para o PAC dos municípios e que o PAC Seleções deve ser anunciado esse mês pelo presidente Lula. Nós lançamos o PAC que na primeira etapa são 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses valores já estão rodando e agora é o chamado PAC Seleções. O primeiro nós dialogamos com os 27 governadores para montar esses valores e essas obras. Agora, nós abrimos o edital para os municípios se creditarem e os estados apresentarem projetos na área de educação, de saúde, de mobilidade urbana. Exatamente. Antes foi organizar o que estava parado e agora coisa nova, é isso? Não, lá também foi coisa nova também. Mas foi dialogado com os estados e os projetos que o governo federal tinha. Agora foi ouvir dos municípios e dos estados o projeto deles. Eles querem. E dentro de linhas que nós definimos. Enfim, são muitas ações e nós já estamos, junto com os ministérios, finalizando a análise e agora nós estamos definindo, junto à agenda do presidente, para no mês de fevereiro o presidente fará um anúncio da seleção, ou seja, anunciar os municípios e os projetos que foram selecionados para esses municípios brasileiros. O ministro Rui Costa falou também sobre a importância da retomada dos investimentos em refinarias, como Abreu e Lima, em Pernambuco. Nós temos que olhar para o mundo e ver como o mundo está fazendo. Todos os países de maior poder econômico e que garantem uma qualidade de vida melhor para o seu povo,
eles buscam ter a segurança energética do seu país. E a segurança energética significa você produzir a energia suficiente que você precisa para o país funcionar, para o consumidor. Não faz sentido nenhum, absolutamente não faz sentido. O Brasil está entre os maiores produtores de petróleo do mundo, tem uma reserva gigantesca como nós temos. Aí exporta óleo cru. Exporta óleo cru. E compra refinado. Então você não gera emprego aqui e você fica exposto à variação, muitas vezes, especulativa de preço que os produtores internacionais fazem. Então, por que expor o consumidor, o trabalhador, o caminhoneiro que precisa rodar o seu caminhão? Então, por que impor um custo mais caro a esse trabalhador e ao povo, se nós podemos produzir aqui no Brasil? Ou seja, e ter um preço que o presidente Lula chama de preço abrasileirado, ou seja, com os preços nacionais. Então, a retomada da fábrica, da usina da refinaria de Pernambuco é algo extraordinário e que avança para o Brasil caminhar para a autonomia da produção de diesel, mas também a Petrobras voltou a investir fortemente em parcerias com centros de pesquisa e, eventualmente, com outras empresas privadas na produção do biodiesel, que nós temos uma vantagem competitiva grande e, ao mesmo tempo que vamos continuar explorando petróleo, nós queremos desenvolver fortemente energias alternativas através do biodiesel, que também tem um reflexo grande no emprego, no campo, na agricultura. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Vamos falar um pouquinho da dengue, né, que tem assustado tanta gente, tirado tantos casos e, infelizmente, vítimas. Mas uma boa notícia, a vacina do Instituto Butantan contra a dengue está próxima de alcançar um marco importante. Existe a expectativa de que os dados que atestam a eficácia desse imunizante sejam enviados para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda este ano. Ao vivo, o repórter Murilo Ricon tem mais informações. Oi, Murilo, mais uma vez boa noite para você. Quais foram os resultados apresentados pelo estudo? Boa noite novamente, Amanda, para o Augusto também, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Rede TV News. Olha só, a análise de eficácia da vacina do Butantan foi feita ao longo de 2 anos de acompanhamento, com mais de 16 mil voluntários de todo o Brasil com idades entre 2 e 59 anos. E a proteção foi observada em todas as faixas etárias, sendo de 90% em adultos, de 77,8% entre crianças de 7 e adolescentes de 17 anos e de 80,1% em crianças de 2 a 6 anos de idade. Em pessoas que já apresentavam anticorpos para a dengue antes do estudo, a proteção foi de 89,2%. Já naqueles casos em que as pessoas nunca tiveram contato com o vírus, a eficácia foi de 73,6%. O diretor aqui do Instituto Butantan, Esper Calas, falou sobre o sucesso dos resultados apresentados por esse estudo. Vamos ouvir o diretor. A vacina do Butantan é, portanto, hoje conhecida no mundo todo. Ela tem a capacidade de prevenir contra a dengue, tem uma eficácia muito boa, como a gente tecnicamente fala, muito segura, bem tolerada e tem uma grande vantagem. É uma vacina de dose única. Você dá uma injeção, consegue conferir uma boa proteção numa faixa etária bastante elástica, de 2 anos até 60 anos incompletos, baseado nos resultados desse estudo. O resultado divulgado é referente à 3ª fase do estudo clínico, que ainda está sendo realizada. A fase deve ser concluída por completa e, então, os resultados serão encaminhados para a Anvisa a partir ali do 2º semestre deste ano. E aí, com os resultados positivos, há a expectativa de que a Anvisa já aprove esse novo imunizante e aí as primeiras doses passam a ser oferecidas à população, aplicadas na população, já a partir de 2025. Amanda, Augusto, eu volto com vocês. Vacina muito bem-vinda, né? Obrigado, Murilo. Boa noite para você. O Ministério da Saúde anunciou a criação de um centro de operação de emergência para controle da epidemia de dengue no país.
Os casos da doença aumentaram até 3.000% nos estados. O Distrito Federal vai contar com o apoio do Exército no combate ao mosquito Aedes aegypti. 247 militares foram treinados para atuar no combate ao mosquito transmissor. Ambulâncias e macas também foram disponibilizadas. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência de dengue, cerca de 1.100 casos a cada 100 mil pessoas. Em janeiro, foram mais de 31 mil diagnósticos positivos, alta de 1.000% em relação a 2023. 7 mortes foram confirmadas. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a criação de um centro de operações de emergência. Diante de um quadro de preocupação e para que possamos agir de uma forma mais célere, de maneira a coordenar e fazer isso junto com estados e municípios, essas ações, e também junto aos outros ministérios importantes nesse momento. Segundo o Ministério da Saúde, 233 mil casos de dengue foram registrados em todo o país nas primeiras 4 semanas do ano. No mesmo período de 2023, foram pouco mais de 65 mil notificações. No Rio Grande do Sul, os diagnósticos aumentaram quase 3.000%. No Rio de Janeiro, mais de 1.000. A nossa mensagem é uma mensagem de mobilização nacional nesse momento, um Brasil unido contra a dengue para prevenir, uma vez que sabemos que a maior parte dos focos, mais de 75%, se encontra nas casas. A Acre, Minas Gerais e o Distrito Federal decretaram situação de emergência. Em Minas, os casos de dengue aumentaram quase 400% em relação a janeiro do ano passado. Aqui em Belo Horizonte, as equipes de saúde foram reforçadas com mais 600 profissionais. Hoje, na UPA da região Centro-Sul, começou a funcionar um centro de atendimento exclusivo para os casos suspeitos de dengue e chikungunya. A prefeitura aumentou a fiscalização contra os focos do mosquito Aedes aegypti. Em janeiro, 138 moradores foram multados, na média 4 por dia. A gente percebe que a falta de zelo com o lote realmente contribui para o aumento da dengue. Tiago está preocupado com a situação do lote ao lado da casa dele. E mosquito demais, entendeu? O mato aqui está grande, então assim, está abandonado isso aqui. Dona Neide garante que faz a parte dela. Limpo todo dia, não deixo juntar água, para evitar, né? A gente vê no hospital, é tão doloroso. No Brasil, 7 em cada 10 pessoas compraram em sites internacionais nos últimos 12 meses, o equivalente a 90 milhões de consumidores. Quase tudo que a Milena tem no armário vem de fora do país. Da roupa para o casamento da prima até o que ela usa para ir à faculdade ou ao estágio. A estudante até compra em lojas convencionais, mas a preferência é pelas plataformas internacionais. Eu acho que o que chama a atenção é o preço, misturado com o conforto de você comprar dentro da sua casa, por um preço muito mais acessível que às vezes você vai encontrar indo num shopping, indo numa loja na rua, que seja, e com qualidade. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que 76% dos brasileiros compram em sites internacionais porque encontram preços mais baixos. Roupas, calçados e acessórios são os produtos mais vendidos. 76% dos consumidores se dizem atraídos pelo precinho camarada. 48% pela variedade de produtos, 34% por produtos raros ou que não estão à venda no Brasil. Mas há quem não goste. Para 49%, o tempo de entrega é um problema. 36% reclamam da qualidade dos produtos. 35% apontam dificuldade para a troca e 33% têm medo da compra ser barrada na alfândega e ter que pagar taxa. Em agosto do ano passado, o governo federal lançou o programa Remessa Conforme. As empresas de marketplace que aderirem ficam isentas do recolhimento do imposto de importação nas compras de até $50. Para as demais, a taxa é de 60%. Já fui taxada 2 vezes, mas eu não paguei a taxa. Eu devolvi os produtos. E depois eu comprei de novo. Para a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, é importante que o consumidor fique atento para não cair em golpes nesse tipo de compra.
Avaliar reputação, qualidade, avaliação dessas lojas é importante. Outra coisa é a questão dos pagamentos. Você precisa ter confiança de que você está colocando seus dados num site que seja confiável. O Fundo Amazônia recebeu 726 milhões de reais em doações no ano passado, depois de 4 anos sem receber nenhum auxílio. Os valores foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente e, de acordo com a pasta, há uma negociação para arrecadar mais 3 bilhões de reais neste ano. Administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Fundo Amazônia foi criado em 2008 para financiar ações de redução de desmatamento. Durante o governo de Bolsonaro, as doações tinham sido interrompidas. Nesta quinta-feira, a Enel São Paulo informou que a energia foi restabelecida para 99% dos clientes. Ontem, após um forte temporal na capital, muitos bairros ficaram sem luz. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recorreu ao Tribunal de Contas para pedir a rescisão imediata do contrato com a Enel. Solicitou também uma fiscalização mais rigorosa quanto à gestão da empresa. Hora de saber como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira com Igor Silveira. Conta, Igor, já estamos na preparação para o fim de semana. Vem mais chuva, vai dar sol? Vamos lá, tem mais chuva sim. Boa noite, Amanda, Augusto. Mais chuva. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, só de olhar aqui no mapa dá para ter uma ideia onde essa chuva vai ser mais forte e volumosa amanhã. Olha, em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste. Em São Paulo, uma frente fria que vai ser responsável pela chuvarada e também pela queda nas temperaturas, como a gente vê aqui na tela. 25 graus amanhã, 26 no sábado e 28 graus no domingo, mas também com previsão de chuva. No restante do sudeste, o tempo fica abafado, mas pode chover a qualquer hora do dia. Máxima chegando aos 30 graus em Belo Horizonte, 34 graus em Vitória e 30 graus no Rio de Janeiro, também com chuva forte, que pode vir acompanhada de trovoadas e ventanias. Agora, no Nordeste, o sol está garantido, pode chover de forma isolada no litoral. A máxima em Fortaleza fica na casa dos 34 graus. Já no sul, o sol também aparece, tempo abafado e os termômetros registram 32 graus por lá. Amanhã eu volto com mais detalhes aí para a previsão do final de semana, viu, Amanda, Augusto? Perfeito, Igor. Obrigado, boa noite para você. Os professores da educação básica da rede pública de ensino vão ter reajuste salarial de 3,62%. O novo valor mínimo para 2024 é de R$ 4.580,57. O Ministério da Educação formalizou o valor do piso da categoria em edição extra do Diário Oficial. A atualização no salário dos professores é obrigatória, com base em lei sancionada em 2008 e ocorre anualmente no mês de janeiro. O Minha Casa Minha Vida assina o primeiro contrato depois de 5 anos sem construir unidades habitacionais para a faixa 1 do programa que atende pessoas com renda de até R$ 2.640. O primeiro contrato para essa retomada será assinado pela Prefeitura de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, serão construídas mais de 100 casas nesta primeira etapa. São 115 unidades, então hoje a gente assina esse empreendimento, fazendo com que, de fato, o novo Minha Casa Minha Vida se inicie suas obras com a contratação que é feita hoje aqui. Esse contrato aqui é um contrato de 21 milhões, onde o governo federal entra com mais de 14 milhões e a Prefeitura de Jaguariúna com mais de 6 milhões de reais, totalizando mais de 21 milhões de reais só nesse empreendimento em Jaguariúna. A Polícia Civil encontrou medicamentos vencidos em uma casa abandonada em Boa Vista, no estado de Roraima. Os remédios seriam destinados aos povos indígenas Yanomami e estavam em caixas, sacos de lixo e frascos espalhados pelo chão do imóvel. A maioria estava vencida. O caso foi encaminhado à Polícia Federal. Desde 2022, a PF deflagrou 2 fases da Operação Ioase, que investiga suspeitos de lavar recursos e desvio de medicamentos. O suposto esquema teria resultado na entrega de apenas 30% dos remédios adquiridos e deixado mais de 10 mil crianças indígenas desassistidas. Uma paralisação de 1 hora na linha 3 vermelha do metrô em São Paulo gerou um caos no transporte por trilhos. Passageiros precisaram descer dos vagões. Alguns tiveram que andar pelos trilhos, segundo o metrô. E a circulação de trens na linha 3 vermelha ocorre com velocidade reduzida em razão de uma composição que teve
o dispositivo de emergência acionado por passageiros no trecho entre as estações Belém e Bresser. O acionamento provocou o esvaziamento do trem para ser retirado de circulação. Como reflexo, a velocidade da linha 1 azul foi reduzida para equilibrar o fluxo na transferência da estação Sé. Longas filas foram registradas na Estação da Luz e também na Barra Funda. Infelizmente, isso é frequente, né, na rotina do paulistano. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã, a partir das 7h15. Esperamos por você. Até lá. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Boa noite. Até amanhã.